Olá, eu sou Renan Mainen e essa é a quarto episódio de Dona Pod. Aqui comigo está Vanessa Nicoletti. Oi, Vá, tudo bem? Oi, Rê, tudo bem? Renan, Rê, pros íntimos. Estamos mais uma vez aqui, muito feliz, tô adorando. Cada um que a gente grava, eu fico cada vez mais empolgada. E hoje um tema super atual, super importante, gostaria que você o citasse. Então, o nosso tema hoje é pequenos espaços, grandes soluções. Exatamente. Porque a gente sabe que a arquitetura aí tem, né, diversos desafios e a gente quer falar um pouquinho disso que é muito atual, né? Cada vez os espaços estão ficando menores. E aí, como trabalhar com isso? Exatamente. Então, o máximo conforto no mínimo espaço. Esse é o nosso tema de hoje. A gente tem uma convidada super especial que já vamos apresentar. Mas antes de mais nada, sempre importante lembrar, esse é um podcast oferecido por Dona Ferragens, uma loja completa para você que está pensando em construir, reformar a sua casa, escritório, enfim, com ferragens para os seus móveis. Não deixe de conhecer a loja, tem base aqui em Criciúma, na rua Domingos Neto, número 55, bairro São Luís, mas vende para todo o Brasil pelo donaferragens.com.br. Não deixe de acompanhar também as redes sociais da Dona Ferragens, no Instagram, Dona_Ferragens, e também a rede social desse podcast, que entra no YouTube, que entra no Spotify. Lá no Instagram você pode seguir também o Dona.pod. Esse é o nosso @ lá no Instagram, tá bom? E agora a gente vai apresentar então a nossa super convidada. Seja muito bem-vinda, Isabela De Favre, arquitetura com 15 anos de atuação, fazendo um grande trabalho e vem nos brindar hoje com os seus conhecimentos. Obrigado, Bela, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Tô um pouquinho nervosa agora, mas acho que vai passar daqui a pouco. Vai, não, você Tô vai bem ver. feliz. Eu espero agregar aqui um pouquinho com vocês nesse bate-papo hoje. A Isabela tá fazendo, na verdade, um joguinho, né? Porque ela é influencer, né? Já, você viu? Para, né? Menos, social dela. gente. Arrasando nos menos. vídeos lá, dicas e tudo mais. Vídeos de dicas, um antes e depois. Ai. Nossa, super... A mão tá suando agora, mas daqui a pouco desenvolta. passa, Não, nada, super acostumada já. Vamos nessa. E aí, então, Bela, muito obrigada por eu que aceitar o nosso agradeço. convite. Desde que eu te conheci, assim, foi num jantar do CDA, né? Que a gente faz parte do CDA e a Bela tá também com o CDA e a gente tá aí juntos. E foi uma surpresa já desde aquele momento, porque esse jeitinho dela amigo de falar, né? Suave. Uma mulher de pequena estatura, mas uma grande mulher de presença, influenciadora. Imagina! E Tô me meio encantou tímida agora. desde o começo. E aí nós fizemos uma viagem agora, Exato. há pouco tempo. Nós visitamos fornecedores no Rio Grande do Sul, que foi a Zen e a Bloom. E lá tinha um espaço, Renan, um espaço que a Bloom criou, falando de espaços pequenos, né, limitados, criando soluções para esses espaços. E aí depois, né, numa conversa posterior, eu falei assim, Bela, queria muito que tu participasse do nosso podcast. E que tal? Vamos? Ela, bora, na hora, vamos. E aí, na hora, eu já perguntei para ela, e qual tema? O que te deixaria, né, empolgada em falar e que é atual? E aí, foi sugestão da própria Bela. Show de bola. E aí, estamos cá pra falar um conversando pouquinho sobre isso. E aí, já vou direto para nossa temática. Vamos lá. Quando você se depara com um desafio desse, porque, ao meu ver, é um desafio muito grande. Você pega um espaço pequeno e você tem que colocar dentro desse espaço, atender todas as necessidades do teu cliente. Como você começa? Qual é o teu pontapé inicial quando você tem esse projeto na mão? Por muito tempo. Primeiro, obrigada pelos elogios, tá? Eu tô até meio lisonjeada, tô meio suando aqui, mas eu já vou ficar mais liberta daqui a pouco. Então, início de carreira, né? A gente tá aqui com 16 anos, 15, 16 anos de profissão, e a gente pegava muitos ambientes pequenos, os apartamentos pequenos, e a primeira coisa que eu pego para ver num projeto, até hoje, né? Como tu disse no início, os apartamentos estão cada vez menores, salas comerciais pequenas também. E aí vem o cliente com aquela lista, né? Imensa. De desejos. E aí o que eu falo para eles? Não, perfeito, tu me disse tudo o que tu quer. Agora, o que vai ser viável ou não, eu vou te dizer depois. Pode despejar os teus sonhos aí no papel.
eu começo a olhar a planta, os limitantes, né? Então, se eu jogar essa porta para cá, essa parede aqui eu acho que está me atrapalhando, esse quarto, eu vou olhando o que me limita dentro do que eles estão me pedindo. Dentro dessas limitações que o ambiente, o espaço, às vezes é uma janela, às vezes é um pilar, às vezes é uma parede, às vezes algum outro ponto que, se tivesse um pouco mais para cá, né? Eu vou questionar o cliente se ele topa mudar isso, né? Tu quer investir nessa parte também de infraestrutura, de alvenaria? Não quero mexer em nada. Então tá, então vamos começar por aí. E é um layout, né? A gente precisa pensar num layout, assim, com muito cuidado antes de propor qualquer coisa. Às vezes a gente chega a propor para o cliente mais 2, 3 layouts com pontuações pequenas diferentes, mas que dão resultados, né? Então, se eu botar essa torre aqui, o forno para lá e aqui o sofá vai para cá, então tu apresenta tudo isso e tu perde, não, tu demanda um pouco mais de tempo nessa parte. E eles falam, mas eu preciso ver, ir tão a fundo nisso, assim, sim, porque é isso que vai te dar o resultado depois. E a gente, assim, lá no escritório eu brinco que eu sou a rata do pequeno espaço. Então, onde eu puder aproveitar um pouquinho, fazer um armário, eu ter uma solução diferente, a gente já vai com o tempo se familiarizando, já tem soluções que tu aplicou em vários, tu apresenta já para o outro assim, eu amei isso aqui. E aí tu vai aprimorando a cada dia. Então, eu acho que é isso, é estudar muito o que tá me limitando ali. E quando tu pega uma planta e olha aquele layout maravilhoso, né, e tu vai botar pro real, ali já dá uma grande diferença, claro, né? O cliente já fica assim, mas não cabe assim, então vamos conversar melhor. Amigo. E é incrível como nessa questão aí de espaço, às vezes 5 centímetros faz toda a diferença. Muito. Uma parede 5 para cá. Muito. A gente vê muito em banheiro, né? Os Nossa. banheiros de hoje em dia, cada vez mais pequenininhos. O Rê, por exemplo, ele tem que entrar de lado. Não, mas eu não sou tão grande assim também, né? Não, Vamos vou ter nos que respeitar, entrar. né? Não, Vanessa. Mas Agora falando sério, eu moro num espaço que a meu contragosto não é maior do que ele é, na verdade, né? Infelizmente, foi o que a gente conseguiu investir na época em termos de aquisição. Esse é o meu ponto. A gente vai até entrar nessa questão depois, né? Se isso é uma questão de realidade financeira ou de gosto pessoal, né? Enfim, mas eu me recordo, isso que a Vanessa está citando é muito importante, porque teve uma situação dentro do nosso quarto, da suíte do casal, em que para a gente fazer o armário que nós gostaríamos, guarda-roupas, tinha uma questão da circulação ali, que essa questão de 2 para cá, 2 para lá, 5 centímetros aqui ou ali, era crucial, assim, ia impactar muito na nossa vivência, porque é isso, né? Não é só também empilhar as coisas, obviamente, né? É tu ter que se colocar ali dentro como um morador depois, né? É que por menor ou independente da planta que o teu cliente está te apresentando, ele cria uma expectativa e aí o direito dele é um investimento muito grande que ele está fazendo. E aí aquele apartamento para ele supre as necessidades e é o sonho. Então ele quer uma cama queen, mas tu olha e diz, tá, perfeito, como é que eu vou colocar? Não, como é que vai caminhar do lado, a gente criou agora, tá desenvolvendo um apartamento entre alguns ali, mas esse que eu tô lembrando bastante agora, que tu falou da questão do banheiro, a gente tem banheiros mais amplos, né, mais largos, assim, mas por que, diminui um pouco o banheiro? Então a gente chegou a reduzir uma parede para fazer uma rouparia, para botar ali o lugar de vassouras. Entendi. Porque na lavanderia a gente já teve que remodelar e não cabia. Então a gente vai pincelando e olhando como um todo, né? Todas as necessidades tem que funcionar, Não, né? e às vezes, olha só o que é feito. Derruba a parede, por exemplo, divide um quarto que divide com a sala, né? O espaço. Você derruba a parede e usa o espaço da parede criando marcenaria ali. Sim. Para fazer de um lado, vira o armário e do outro lado é a parede da sala. Mas nem sempre os clientes abrem mão, né? Eu tenho 2 apartamentos iguais no mesmo prédio e são completamente diferentes. Porque eles abriram mão para fazer um closet e tal, ficaram com um quarto de solteiro. No outro, não. Não, nós queremos os 2 quartos. E ainda, para me ajudar, eles são super altos. Então, o projeto é diferente, porque bancadas mais altas, a cama com uma circulação bacana. Então,
Então, as soluções foram totalmente opostas. A gente vai apresentar ele daqui a pouco. 2 apartamentos, 2 casais, assim, e aí a demanda do espaço a gente teve que resolver de forma diferente. Te ouvindo agora, Bela, assim, eu sei que às vezes é um pouco chato a gente legislar em causa própria, né? Claro. Mas me parece que a atuação do arquiteto, bom, é imprescindível sempre, mas num espaço pequeno, parece que faz ainda mais sentido tu contar com esse apoio, né? Sim, eu acho, assim, e pessoas que tenham... Uma vez eu escutei de uma cliente minha, eu nunca esqueci, tá? Ela fala, o dia que tu tiver a tua casa, que tu tiver as tuas demandas, tu vai entender algumas coisas. E realmente muda o teu ponto de vista, né? Quando tu vivencia de verdade uma casa, um lar, uma rotina, tu pensa, não, gente, isso aqui não vai funcionar. Ontem a gente tava discutindo um projeto, 2 cozinhas. Eu assim, putz, ai, desculpa, né? Falei palavrão. Não, Sim, putz, é bem tranquilo. Né? Essa aqui Só tá adultos muito nos mais, assistindo. essa aqui tá muito mais bonita, mas essa tá mais funcional. Vamos juntar as duas pra gente, porque ela precisa funcionar, né? Sim, A gente não pode fazer uma arquitetura estética só. Funcionalidade é fundamental. Eu sempre falo isso nos vídeos que a gente faz também ali na loja, né? Funcionalidade faz toda a diferença. Às vezes tu tem que abrir mão até da beleza para deixar funcional. E espaços pequenos mais ainda, isso, né? Mais E aí ainda. até entra essa questão mesmo agora que eu ia fazer. Qual é a diferença mais presente, assim, entre você projetar um espaço pequeno e quando você não tem essa restrição de espaço? Quando a gente fez essa transição do escritório, que eu comecei a pegar uns projetos que eram residenciais, sempre tive projetos residenciais, mas teve essa chave, essa troca de só apartamentos para projetos mais completos. Então, a gente faz a residência, o interior, arquitetônico interior. E aí começou a mudar o perfil, começou a mudar a proposta. Às vezes eu ficava olhando, tá, mas eu já botei tudo que eu preciso aqui dentro. E agora? Tá sobrando espaço. Teve essa chave, assim, foi a mudança do cliente foi engraçada. Entendi, porque até assim, então você estava mais acostumada a... Muito pequeno, tipo, eu tinha que dar volta nos desejos numa lista gigantesca num apartamento de 50 metros, e daqui a pouco eu tava com uma casa, sei lá, de 300, 200 e pouco, e eu, faceira, porque, nossa, né? O que eu vou criar agora? Essa parede sobrou, eu tenho que fazer, entendeu? E aí teve essa troca que eu achei fantástico, assim, ó, trocamos, né? Mudamos, demos um passo. Não, que eu ainda não faço os pequenos, tá? Faço bastante. A gente é bem procurado para isso e eu adoro particularmente. Mas tu vê que tu tem uma flexibilidade maior de às vezes fazer ambientes nessa casa ou nesse espaço para o desfrutar, para o relaxar. É diferente a proposta, né? Sim. Tu tem ter essa folga, claro, né? Te instiga ainda mais a criar. E de repente você cria até necessidades que o teu Nem cliente imaginava. nem imaginava. Isso, nem imaginava. Isso é bom, né? Isso é bacana, mas não é assim tão... É Não. mais o, tipo, fazer o espaço render, né? Que é o que mais acontece. Os apartamentos, quando você pega um de 70, já tá bacana. Já tá legal, né? E agora tá surgindo também as propostas de loft, né? Sim, só que olhando aqui para nossa região, eu acho que não sei se o povo aqui da nossa região tem isso em mente como um desejo ainda. Porque se tu vai para São Paulo, sei lá, Curitiba, Porto Alegre, é uma necessidade deles, né? Morar próximo ao trabalho, deslocamento mais rápido. Então, as opções que tem são apartamentos menores e o estilo de vida é diferente. Não tem como a gente não dizer isso. Aqui nós temos um deslocamento muito fácil. Aqui na nossa cidade, o que está acontecendo é a saída do centro, né? Se tu perceber, para condomínios. Muitos condomínios. Né? Nossa, Criciúma tem quantos? Nem sei, perdi a conta já. E o já. pessoal que está vindo para o centro, às vezes, eu vejo muito de tudo aqui. Se tu for ver os meus clientes, um pouco casais que vêm para o centro, novos, apartamentos menores, porque não querem ter filhos. Outros que estão indo porque querem fazer casa grande, com pátio para criança. E aí tem aquela outra fase da vida do ninho vazio, que essa minha casa já tá muito grande, eu quero um apartamento menor. Mas os estúdios em si aqui, talvez para pessoas que vêm trabalhar só. E aí talvez não vai fazer um investimento também, né? Eu ainda não peguei muito essa parte de Agora, se a gente for para balneário, aí já muda de figura, figura, aí a né? conversa é outra, né? Conversa Metro quadrado mais caro do Brasil.
demais. Aí só um grupo muito pequeno para ter condições de ter um grupo apartamento lá seleto, né? grande, né? A O grande Neymar maioria. comprou lá, inclusive, uma cobertura, Pois né? é. Sei lá. Parece que foi É. um loft. Uma mega Pro carro dele, cobertura. loft, né? Gente, Uma tem meia água. o outro jogador lá, a entendida de O jogador. Roberto. Não é Roberto. O Roberto Carlos. português lá. Não é o Cristiano O Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ronaldo, agora é garoto propaganda Olha, de eu entreguei minha Camboriú. idade. Roberto Carlos, eu Não, o puxei Roberto lá. Carlos já foi um pouquinho Ainda bem mais... que eu não lembrei. Não, eu passei a vergonha no crédito. Aqui, no débito Tá tudo também. certo. Não, mas e realmente, como a gente tem esse caso muito pontual aqui próximo de Balneário Camboriú, que é uma realidade assim muito específica ali. Sim. E assim, a gente 200 quilômetros pro lado, a gente chega em Criciúma, né, de fato, onde nós estamos aqui falando, gravando esse podcast, é uma realidade completamente diferente, né? E até tu citou essa questão de deslocamento, eu me criei em Araranguá. Um deslocamento por trabalho que demora em Araranguá é 10 minutos. Tu pensa, putz, eu levei 10 minutos para chegar em casa. Aqui em Criciúma, meia hora. Mas a gente vai para São Paulo, daqui a pouco é 3 horas para chegar em casa, né? Então, assim, a gente tem uma percepção do que demora para Muito. fazer o deslocamento casa-trabalho, que também é distinta, né? Nesse sentido. E aí a É. escolha por um espaço menor para ficar mais no centro, aí faz sentido. Mas aqueles programas de Irmãos à Obra, não sei o quê, Sim. sempre tem aquela pergunta, né? Você toparia trocar essa casa por uma que fica a 15 minutos do centro? Sempre tem esse negócio, né? É porque aí essa questão mesmo, né? De você ponderar, né? O que é mais importante. Sai um pouquinho Qual é a aqui e já prioridade? consegue fazer um Isso. projeto diferente, né? Mas, Bela, vamos então falar sobre essa questão, né, do espaço limitado. Hoje, que tipo de recursos você utiliza? Onde você busca essas referências? Por exemplo, falando mais do nosso Claro, das ferragens, das né? ferragens, que é o nosso mundo, né? Com essa visita que a gente fez lá na Bloom, e eu vou procurar alguns vídeos e imagens, eu vou colocar para vocês. É incrível, né? É super pequeno, eu não lembro quantos metros quadrados tinha, Não mas era eram uns 40, 50, eram alguma uns coisa 40, assim? E assim, tinha tudo, o quarto, a sala, a cozinha, tudo, as soluções assim, tudo muito embutido, escondidinho, e aí Olha. você apertava um botão, o negócio vinha. Aí uma cama. Aham, aham. E aí, Jesus. assim, a ferragem, que diferença faz? A marcenaria, né, como um todo, né? Como isso te ajuda a finalizar um projeto? Estavas comentando antes ali que a marcenaria é um ponto bem crucial, né? E eu acho, assim, um bom projeto, um projeto bem pensado, é só a gente ver. Aquela visita foi muito bacana. Infelizmente, no vucu-vucu, aqui no corre-corre do dia a dia, a gente acaba, às vezes, eu tô para levar minha equipe lá na Dona até agora, né? Então, E aquela viagem foi legal porque tu para, né? O arquiteto, eu acho que precisa disso. Ele precisa parar, ele precisa olhar para fora, ele precisa olhar coisas diferentes para dizer, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? E ver as ferragens daquela forma, eu lembro que eu fiquei boquiaberta com uma coisa muito simples, que era eles botarem o cabide. Eu já tinha feito um cabide de frente, né? Quando tu tem pouco espaço, pouca profundidade para roupa. Certo. Só que o que eles fizeram? Eles botaram uma corrediça e aquilo vinha Sim. para fora. E eu fiquei Uhum. olhando, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? não, e Então- assim, é como se fosse uma gaveta, só porque Isso. sem as laterais e tá nessa altura com a corrediça. Aí você puxa, Puxa, e e tu vê todas as aí- roupas, porque eu já tinha feito, mas tu vai aqui, né? Daí o cara puxou pra fora e eu fiquei olhando assim, que raiva de mim. Então, esse tipo de visita, esse tipo de troca é bacana. O que a gente acaba, às vezes, não fazendo. Mas a gente tenta sempre dar uma pesquisada. Quando vocês trazem essas informações pra gente, ajuda demais. Uhum. Opa! Por quê? Porque me bati aqui. Porque acaba abrindo um pouco a nossa visão. E um projeto ali bem pensado, como a gente estava falando de interior, né? A ferragem eu acho que auxilia muito. Outra coisa que a gente cuida, né? A gente agora tá todo mundo passando para as corrediças. Olha como a gente tem que tomar cuidado. Corrediças ocultas de amortecimento. Ela já come um espaço da gaveta Sim, embaixo. ela Então, tira. gente, não, aqui muito pequena. Então, como é minucioso isso? O cliente é alto, o cliente é baixo, a gente consegue aproveitar mais altura, menos altura. A marcenaria, para quem tomar cuidado e pensar a respeito, ela é uma grande aliada. Mas se tu não usar ela de forma correta, meu querido... E eu até queria aproveitar um gancho nisso. Eu valorizei aqui a importância do arquiteto, né, para um espaço pequeno. Mas agora, ouvindo até a Bela comentar, me parece que também é super importante, Vá, que se escolha uma ferragem
que seja de uma boa qualidade, né? Porque se é uma casa que vai depender de totalmente embutida, vai ter muito uso daquele tipo de recurso ali, né? Então ela vai estar sendo exposta ao uso muito mais do que num ambiente que eventualmente possa ser mais amplo. Sim. Porque se daqui a pouco precisar puxar uma mesa, uma casa, sabe, tudo acaba sendo de algum lugar. O home, por exemplo, que numa casa Sim. grande quase não vai utilizar. De repente, o home, a bancada, o armário ali do home, Aham. vira uma rouparia, né? Onde você vai deixar as Sim. coisas armazenadas do dia a dia. Porque esse dispositivo vai ser acionado muitas vezes, né? Isso. E eu vou aproveitar nesse gancho que você fala da ferragem, como ela é importante. Por exemplo, você já deve ter ouvido de alguma marcenaria que quando você tem um armário estreito, porque é espaço pequeno, armários estreitos. Isso. O ideal é que você consiga fazer uma porta de correr, não de abrir, porque às vezes você não tem circulação. Então, uma porta de giro não caberia. Não caberia. Mas aí ele fala assim: não, mas a porta de correr também não dá, porque ela vai descarrilhar, ela vai cair, ela vai despencar, porque ela é muito leve e a ferragem não vai suportar ela ali. Existe ferragem já criada e adequada para essa situação. Então, quando você for projetar um armário pequeno e a marcenaria comentar que não vai funcionar porque a porta vai descarrilhar, você vai dizer não. Tem uma solução Existe disso. uma ferragem, um sistema deslizante que vai garantir Aí, ó. que a porta fique no lugar e ela não vá despencar. E aí, respeitando essa restrição da circulação que não espaço. tem. Então, sim, a ferragem nesses espaços menores são fundamentais. Mas sabe que depois que eu te conheci, que a gente troca um papo bem legal sobre isso, eu comecei a dar mais importância para esse lado do que eu dava, tá? Uhum. Não do projeto, mas do que eu estou usando no projeto. E às vezes a pessoa investe tanto numa marcenaria, gente, tem que cuidar, porque daqui a pouco é uma porta que tá caindo, é uma gaveta que já tá emperrada. Então, não, tem que investir em ferragem, porque ela é 50-50 ali, né? Mão de obra, um produto de boa qualidade, uma dobradiça que daqui a pouco não tá solta, que não tá Sim. enferrujada. O LED, gente, que a gente especifica ali, eu quero um LED 4.000 pro espelho, daí ele vem e me bota aquele LED cheio de pontinho ainda. Não dá. Aí tu pede 4.000, o cara vai lá e bota 3. Eu assim, não, amor, esse aqui é de frente, é 4. E a gente especifica isso, então não, tem que ter bastante cuidado com essas coisas. Não, e eu sempre falo, assim, sempre que eu tenho oportunidade, o especificador, o arquiteto, ele precisa realmente fazer um detalhamento muito, muito profundo Sim. para garantir realmente que seja utilizado aquilo que ele já entende que é o melhor, né? Porque a gente sabe também que o cliente pressiona a marcenaria no orçamento, né? Querem trocar de última hora. Sim, mas... e o próprio teu cliente também, né? Ele Sim. vai pressionar a marcenaria para baixar orçamento. Sempre tem esse choro. Claro. A marcenaria tira da onde? Da ferragem. Não tem outra forma. Não dá para tirar da mão de obra, porque ele sabe, né? Tem lá os seus custos mínimos para atender. Não vai tirar o MDF, porque MDF é tudo igual. Ele tira de onde? Da ferragem. E a ferragem é tão importante quanto aquilo que está escondido, é tão importante quanto aquilo que você está enxergando, que é, né, a beleza, o móvel por fora. O que está fazendo funcionar é a ferragem. É igual o motor no carro. Sim. Falei, né? Não é? Então você tem que ter esse cuidado. E o bacana é que a gente está tendo essa oportunidade de conversar, se aproximar cada vez mais, né, dos arquitetos, e tá havendo esse despertar em muita gente. E eu fico super feliz. E a nossa loja, ela tá lá, né, montada assim, para mostrar. E quando a gente faz uma visita técnica, é também para fazer, né, para ter esse despertar, esse olhar mais apurado. Isso, até para quem tá ali contigo entender um pouco mais de como as coisas funcionam, né? Então, não, a gente vai marcar, a gente vai lá até o Natal, a gente vai fazer a visita. E lá naquele espaço da Bloom, a gente viu algumas coisas assim impressionantes. Você falou, né, do cabideiro, teve outras coisas também. Você te recorda de mais alguma coisa que... Eu gostei bastante. Os vídeos que a gente postou no Insta fizeram um sucesso. Todo mundo queria tudo. Então, os banquinhos, né? Que ficavam ali, o degrauzinho, que tu tinha acesso aos armários.
Como? Space Step. Desculpa, eu falei banquinho, gente. Mas enfim, né? Isso aí, Sim. todo mundo amou. Adorei a solução que eles deram pro banheiro, que eles colocaram um armário atrás, um na frente, achei super bacana. Aquele armário lateral do home, eu já tinha feito isso num apartamento também, não de deslizar, né? Mas eu tinha feito, o home não tinha espaço na lavanderia. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a caixa do home um pouquinho maior, fiz uma abertura lateral e ali eu guardava aspirador, vassoura e tal. Mas quando tu entrava, ele parecia só um complemento do painel. Então, não dava nem para saber que tinha um armário ali. As dobradiças que tu tem por controle, ou tu tem pelo toque também, que isso são super legais. A gente já tinha usado, mas é muito bacana. Lembra a mesinha de centro? A mesinha de centro abria e era só uma corrediça, entendeu? Era só uma corrediça, mas tu abria aquilo, tava ali, tudo à tua mão. Então Sim, foi muito legal. Pra tipo você entender, uma mesa de centro, a princípio uma caixa, né? Isso. Um caixote, assim, mas todo espelhado, lindo, né? Um caixote qualquer. Mas aí quando você acionava ele se abre todo e no interior dele é um espaço para você Um Transformers, basicamente. Tinha coisa de jogos e tal ali pra pessoa. Do lado do sofá também. Eram soluções com barzinho. Tinha soluções que a gente Saiu um já garçom tinha de dentro, assim. Podia, né? Era bem Jesus bom. amado. Mas algumas soluções a gente já tinha usado, mas ver tudo aquilo montado e sair um pouco da rotina para refrescar a memória te dá um despertar, né? Ô, Bela, então assim, 15 anos, né, de atuação já na arquitetura. O teu escritório tá completando agora, né? Ou completou, na verdade... Já 16, perdi as Também contas foi agora. né? 16 anos. 16 anos esse ano. Tens uma equipe, obviamente, que te dá apoio. Sim, também, claro. né? Muitas pessoas envolvidas nessa frente. Mas ao longo desse tempo todo, então, de atuação, tu te recorda, assim, do menor espaço que tu teve que criar e que dificuldades isso te impôs, assim, mais especificamente? Ou algum, assim, que pra ti, não, esse caso... Não, a gente tá fazendo... Tem esse... Vou tentar lembrar, assim, o mais difícil, mas a gente tá com uns apartamentos agora que eu achei bem... que aquilo me deu, assim, um nervoso. Porque o apartamento tem uma planta super bacana. Não é um apartamento pequeno. Mas na cozinha tem um mega pilar que eu não posso quebrar de jeito nenhum. Óbvio, né? Foi um vídeo que você fez agora há pouco? Eu acho que sim. Que entre dois. E aí a cozinha. E aí a cozinha, tipo, os clientes estavam, mas meu Deus, eu não vou poder fazer isso, eu não vou fazer isso. E aí na sacada tem as máquinas de ar, que alguns conseguiram trocar, aceitaram, outros não, mas enfim. Aquilo ali é um limitante que a gente teve que mexer uns pauzinhos para resolver bem a cozinha. E esse outro que a gente está montando também, então a gente teve que criar um nicho para lavanderia, a cama que o casal queria colocar, mas a gente teve que resolver de outra forma. São tantos casos, assim, que se eu lembrar de um específico... Agora vai me dar um bug. Vou pensar aqui. Tem algum cômodo que geralmente é onde encrencas? Não sei se é a cozinha ou se é o quarto. Eu acho que é cozinha e lavanderia. Pessoal, gente, por que vocês fazem lavanderias tão pequenas? Lavanderia não é só para botar uma máquina. Alô, construtoras! A gente precisa colocar vassoura, aspirador, balde, né? Um mop, né? Tem que caber um espaço para passar roupa. Gente, não cabe. Não cabe. Algumas lavanderias, o que a gente tem feito? A gente tem feito a pedra, né? De fora a fora, a máquina com tambor, abertura frontal, e aí a gente desce um armário até a máquina, em cima da pedra, para caber, porque não cabe. Sim. Não tem lugar. É a máquina e o tanque. Acabou. E aí já começa a cozinha, né? A bancada da cozinha. E não cabe nem atrás, né? Porque não, porque eles fazem um straight, assim... onde eu moro é assim, é um corredor. E aí você usa só de um lado, não tem como usar o outro lado. Aquelas portas que a gente viu na Bloom, que todo mundo ficou pirado lá, que são as portas que recolhem, que são as queridinhas agora. Nesse apartamento a gente vai ter que usar, porque era tudo junto. Cozinha, lavanderia, não tinha um espaço fechado. Então nós trocamos a cozinha de lugar para ter um pouco mais de espaço e pegamos um pedaço do quarto, fizemos um nicho dentro do quarto que invadiu o quarto e vai ficar do lado do painel da televisão e ali vai ser a lavanderia. Então a gente vai botar essas portas de recolher para ficar ali a máquina e o tanque, e por isso que nós diminuímos um pouco da profundidade do banheiro para criar um armário para jogar vassoura. Eu acho que eu tô identificando o teu maior desafio.
Da história. Da geral, agora da época é esse. É esse Se eu aí. lembrar de outro. Mas a gente conseguiu colocar tudo, colocamos tudo, Olha colocamos. E tinha um outro quarto que quando ela me pediu, ela disse, nesse quarto eu quero uma cama, eu quero um escritório, eu quero um armário. E a gente ficou olhando, juro por Deus, tá? A gente fez uns 3 layouts, aí numa reunião, conversando junto, eu disse, não, então nós vamos puxar pra cá, nós vamos puxar pra lá, nós vamos puxar pra... Ai, meu Deus. Definimos, é isso aqui, né, gente? Eu acho que melhor que isso a gente não vai conseguir Não dá, né? aproveitar. E colocamos tudo. E coube. Mas lá, Nossa. eu achei que eu não ia rolar, não. Mas Não, coube. por isso que eu iniciei a conversa falando desafio de Desafio. projetar um espaço pequeno. Que Mas realmente... é bom, tá? Eu Quando creio... tu vê tudo Eu creio pronto, que, dá uma tipo, satisfação. Nossa, que solução que eu consegui criar Não, aqui, e quando né? tu vê o cliente dentro do apartamento, tu vê ele sim. entrando Um e encanto, né? coube, né? É legal. A pessoa é compra o legal. espaço, ela começa a olhar assim, bom, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, tem mais nada, né? A música acabou Vamos ali, né? entrar. Criança de jeito nenhum. Exatamente, é. Porque São as duas, dificuldades, então, né? tomam um espaço. Eu estou com 2 filhas agora, que na Duas? verdade a casa é delas, né? Ah, A gente, na verdade, a gente apenas habita ali conforme Coadjuvante, conforme elas deixam. A decoração virou em nada, né? Porque. Não, virou assim, em bonecas. O meu marido Exato, que diz, ele assim, Patrulha nossa, canina. a minha também, fissurada. Pois é. O meu marido que diz, eu nunca imaginei que tu ia ser tão tranquila, porque tu entra assim, a minha casa é virada em bicicleta, patinete, mesa na sala, e eu olho aquilo assim, respira Aí você e fica assim, vai. quando é que essa menina vai crescer pra eu voltar com meus vasos? Não, ai não. Ah, Já dá saudade de bebê de novo. você sabe me que falar em controlando bebê... Olha só, uma dica, tá? Gente que fica ligada aí. Falando em bebê e uma solução da Bloom, os quartos de bebê geralmente sim são pequenos e você acaba utilizando a cômoda, né, para fazer como trocador, a bancada. Isso. E aí você não tem onde colocar nada, né? Assim, que fique mais na mão, porque quando você tem bebê, é melhor que você tenha ali tudo mais na mão para Claro. atender a criança. Só que aí você usa a única bancada para trocador, e aí ela tem que estar pronta ali com aquele trocador em cima. Trocadorzinho, E a gente tem uma solução bem, bem bacana com a Bloom, que é o que te trava. Inclusive, tem instalado ali na loja, a gente vai te mostrar quando você visitar a gente. É uma mesa embutida, mas não é uma mesa normal, tradicional, como o Certo. pessoal conhece. É um que te trava, onde você traz a bancada e trava. Então, ela vira uma mesa travada. Então, o que pode ser feito? Você cria essa plataforma, já faz ela forradinha, bonitinha, pronta, fixada isso nela. Tá. E aí você aciona com o Face to Talk, ela vai abrir, trava, vira uma mesinha. Aí você troca o bebê e a bancada que tá aqui tá livre, tá com tudo ali. O algodãozinho, a fralda, né? O que precisa, tudo ali. dentro. Aí você termina de trocar o bebê, né? Retira ele e empurra e trava novamente. É uma solução Legal. bem legal. A gente Bem botou um que interessante. te trava lá em casa agora também, que foi um DIU na minha esposa. Então, deu de crianças pela casa. É um kit trava interessante também, que vocês podem avaliar aí para uma situação. Importantíssimo. Demais. Mas enfim, tem essa solução Legal, que... quero ver de perto isso. que Aham. também cabe nessa temática aí dos espaços pequenos, né? Sim, Porque bem interessante. é um luxo, né? Bancada mais trocador, ninguém tem. É difícil, né? Né? E aí tem que ter o berço, uma poltrona de amamentação, um armário, aí tem que ter um espaço para os brinquedos e a cama, que depois vem, né? Então tudo Sim. isso ali a gente tem que se É virar. um desafio. Dá, mas dá Não, tudo certo. cabe Cabe Não, ainda sim. mais se você contratar a Isabela de Favre, É isso aí. que tá muito acostumada com esse tipo de Vamos situação. lá, devagarinho a gente vai resolvendo. Contratar a Bela e passarem lá na Ferragens, né? Afinal de contas, Claro. uma loja completa para você que está construindo e reformando. Rua Domingos Neto, bairro São Luís, número 55, aqui em Criciúma. donaferragens.com.br para você que pode comprar por qualquer lugar do Brasil. Bela, vai lá. então, falando um pouquinho agora, né, das escolhas por um espaço menor, a gente, né, estuda, olha e tal. É lógico que quando você tem
um espaço amplo, eu creio que se você possa escolher, você vai escolher por um espaço amplo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o ser humano ele vai se adaptando, né? Ele vai se adaptando às necessidades e também existe um olhar diferente para o mundo hoje em dia, que muitas pessoas trazem isso como uma filosofia de vida. E tem essa questão do momento da pessoa, né, do tempo que ela está vivendo, mas também tem hoje, eu acho que existe, eu não sei se você se já deparou com algum tipo de cliente assim, mas que prioriza mais o ser do que o ter, né? As pessoas estão, acho que um pouquinho olhando para isso, não sei por já que eu não tenho dinheiro pelo metro quadrado cobrado, então vamos mudar de postura de vida, vamos buscar a beleza de morar em caixas de fósforo. Mas, enfim, eu vejo muito esse movimento do ter menos e de ser mais, né? De ter um ambiente gostoso, que tenha todo aí, que atenda às necessidades, mas que não dê espaço até para acumular coisas. Tu acha que existe esse movimento ou ainda eu tô viajando, assim, tá muito Não, longe? eu acho que, eu não sei se às vezes os clientes também, e eu sou super a favor, eles devem procurar os seus arquitetos por afinidade também, né? Porque nós temos personalidades. Sim. Então, N arquitetos, N personalidades. E querendo ou não, ao longo do tempo, tu vai demonstrando a tua personalidade no teu trabalho. Quando tu consegue fazer isso, é porque tu tá chegando numa fase que eles te procuram pelo que tu realmente é, né? Pelo que tu realmente propõe. E a gente tem essa pegada, assim, do não exagero, eu acho, tá? Se tu acompanhar um pouquinho o meu perfil, um pouquinho as minhas coisas. Então, os clientes que eu pego, geralmente, assim, Bela, eu não curto muito aquela coisa de muita prateleira, de muito nicho, de muita coisa para decorar. Então, eu quero uma coisa mais limpa, eu quero uma coisa mais gostosa. Tem que ser funcional. Tem que ser bonito, porque senão também, o que eu vou te contratar, né? Só o funcional? Não, tu tá aqui para também fazer a beleza aparecer, né? Mas eu não quero, assim, nada de exageros. É difícil eu pegar um cliente que eu disse, não, ó, vai fundo, tá? Vai fundo e eu quero luxo, poder e glória. Geralmente ele é assim, Bela, eu quero um lugar legal, bonito, gostoso, agradável, mas assim, na medida. Eu não sei, assim, existem os perfis, tem uma galera agora para a era do minimalismo, né? Então, menos tudo. Não sei se aqui na nossa região ainda é isso, tá? Mas o não exagero, mas bem feito, assim, sim, coisas boas, bonitas, mas a estética tá mais limpa, ao meu ver, né? Então você vê os móveis não tão com tanto adorno, se tem adorno na marcenaria, as peças soltas estão mais limpas, estão mais leves visualmente. Eu acho que tem essa composição. Eu acho que a nossa mente tá tão puxada, tão carregada, que quando tu chega em casa, tu... Quero relaxar. Eu quero relaxar. E a busca pelo externo, né? Pode ser através de quadros, de imagens, as telas tensionadas dentro de casa, para dar a ideia da luz. Ai, lindas. Natural. Então, o pessoal tá... Eu acho que essa leveza, sim, né? O menos adorno. Entendi. Né? Ô, Bela, assim, impressão que eu tenho aí, talvez tu possa confirmar se sim ou se não, mas os ciclos, né, de aquisição desses espaços que são um pouco menores. Eventualmente, me parece que casais jovens, às vezes até em razão de recursos, estão iniciando uma vida, né, não tem filhos e tal, e daqui a pouco, casais já muito velhos, porque aí tem uma casa que ficou gigantesca, e aí aquela coisa assim, meu Deus do céu, a gente não precisa desse negócio todo tamanho, aqui, né? Não precisa. Daqui a pouco, até por uma opção para reformular esse caminho lá na frente, para ter uma casa mais funcional à realidade de uma idade que se avança e seja mais simples de executar as tarefas, limpeza e tudo mais. Tem isso também, assim, desses casais mais idosos, enfim? Tem a síndrome do ninho vazio, né? Eu escuto muito, ai, Bela, agora minha casa tá tão grande, né? O que eu vou fazer com tudo aquilo? Eu tô sozinha, acho que eu vou lá pro apartamento. Então, é o recolher, né? Porque tem a fase dos casais novos, como eu falei, que querem a casa, o pátio, a piscina, porque, o meu filho, eu quero que ele seja criado ao ar livre e tal. Tem uns que não tem como, né? Então, vamos pro apartamento
apartamento, mas vamos dar qualidade dessa mesma forma. E tem uns que retornam, né? Tipo, eu tenho um casal de amigo que eu vi que já mudou. Eu tô fazendo uma casa na praia agora. E aí os dois praticamente trabalham home office, os filhos já estão fora de casa. E eles têm apartamento aqui em Criciúma. E agora a gente tá montando uma casa no Rincão. Uma casa, 140, 130 metros Bom quadrados. tamanho. E ela entrava assim, Bela, não vou mais embora, não. Já estão montando a marcenaria e tal. Ficou uma casa muito gostosa. Supriu todas as necessidades. Se os filhos quiserem, então lá, ela assim, ó, quarto tu diminui, tá? Porque eu quero uma cozinha. Eu quero uma cozinha, eu adoro cozinhar, eu quero receber os meus amigos que no meu apartamento eu não consigo. Então ficou uma área social gostosa, ampla no que a gente conseguiu fazer. Eu achei que ficou bem bacana, uma mesa de jantar boa, uma sala boa, uma cozinha boa. E os quartos estão lá, armário, um home office, a cama, os banheiros também mais reduzidos, mais confortáveis. E é a casa que eles quiseram para receber, para eles curtirem essa etapa nova da vida. Legal. Então eu acho que tem essa troca, assim, bem, bem legal. E a gente estava comentando, Vá, de soluções, por exemplo, para quem tem um bebê, uma criança, tem várias ferramentas que na marcenaria, né, na parte de ferragem, se auxilia. Uhum. Eu imagino que para um público mais idoso também tem algumas soluções que se apresentam no Sim, sentido, a ergonomia, né? A né? ergonomia. A ergonomia sempre tem que estar ali, tem que estar atento para isso, porque, claro, pessoas com uma dificuldade maior de se movimentar, é lógico, Movimentação. tudo aquilo que ficar mais à mão, Uhum. isso vai apoiar. Por exemplo, o Space Step é porque legal. as pessoas, claro, né, não tem espaço para o lado, mas vão ter que aproveitar para cima. Então, o Space Step, ele é uma plataforma onde com o toque ela avança, você sobe nela e aí você ganha altura. O Space Step é uma ferragem que traz isso, né? Outras, por exemplo, sistema automatizado de abertura Eles, de armário. de aéreos, né? Eles não querem mais também nada muito baixo, eles querem na tudo na altura mão, das né? mãos, aquelas deslizantes para os armários mais profundos. Uhum. Porque o legal pra gente hoje são os armários altos, né? Que a gente consegue armazenamento. Mas se tá muito profundo e muito curto, tem aquela que tu puxa inteira. Dá um nome técnico aí, amiga. Ah, gaveta, prateleira? Não. Você faz um armário, uma porta alta, e daí tu coluna. puxa É uma inteiro aquilo, coluna. uma coluna deslizante. Isso. Eles adoram, porque puxa, tá tudo na altura dos Nossa. olhos. Sim. O que tem voltado um pouco também a pedir são as dispensas. Isso, não, Olha eu ia falar só. eu ia falar, e assim, ó, e quando você não tem um espaço de dispensa necessariamente, porque aí a gente tá também, né, com essa questão do pouco espaço, você pode criar uma torre, a gente chama de torre, dentro delas gavetas, porque, por exemplo, ao invés de você colocar os pratos, onde você tem que, ou xícaras que você tem que se esticar para Isso. pegar eles lá no fundo, você faz a gaveta. E aí você traz a gaveta para você, e aí você consegue acessar facilmente o que está atrás. Perfeito. E, por exemplo, um armário de uns 70, 80 de largura, com 4 gavetas dessa forma deslizante, e depois as prateleiras, porque aí acima do teu olhar já aí tem que ser prateleira. Você consegue Armazena colocar muita um coisa. mundo ali dentro. E Muita aí coisa. você traz ergonomia, É. né? Essa facilidade de acesso e num espaço super pequeno. E nós temos uma dessa também montada ali na loja para demonstrar. E eu defendo super esse tipo de solução. Não, os armários altos, assim, enquanto eu puder botar em cozinha, eu coloco, porque é a coisa mais prática que tem, tu abrir e tá aqui, tudo aos teus olhos. Sim. Não é alto, não é baixo, e as gavetas também são as queridinhas, né? Não, as gavetas eu acho São que as hoje dentro, queridinhas. principalmente em cozinha, é uma grande solução. Mesmo, por exemplo, nos balcões de pia, né? Você fazer uma porta de giro e ter só prateleira, você também fica com dificuldade de acesso do que está no fundo, ainda mais porque é embaixo. Aí tem a Isso. questão ergonômica e também de luz, porque dentro do balcão não tem luz. Quando você faz a gaveta, você traz para você. Então, tudo isso tem que ser pensado. E, claro, para esse público, né, de mais idade, mas a gente também, né? Nossa, total. não. Vocês falando aqui, eu tava me lembrando de uma coisa assim, eu pouco opinei lá em casa na questão dos móveis, né? Mas uma coisa que eu quis deixar muito claro, eu sei porque eu sou lavador de louças oficial da casa. Ai, que delícia. Eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso que essa pia seja alta. Sim. Porque assim, eu vou ficar com dor nas costas. E vem de uma realidade, Bela, em que assim, a minha base de vida
era imaginar que uma casa, uma cozinha, por exemplo, a gente vai numa loja, compra uma cozinha daquelas prontas e instala. E deu, né? E só depois, assim, que daí eu fui só, olha, minha esposa foi me apresentando esse mundo todo, né, e tal. Ah, a gente pode fazer um projeto. Não, legal. E, gente, a gente usa a casa Sim. todos os dias. Aquilo tem que fazer sentido, sabe? Então, esse foi um ponto que eu defendi, assim, meu Deus do céu, a pia tem que ser alta, sou eu que Tem lavo a que ser louça alta, aqui. Então, eu não posso ficar curvado pra lavar a louça todos os dias da minha vida, senão, Sim. quando eu tiver 60 anos, eu vou estar entrevado. E aí tu vai adaptar a casa de acordo com os moradores, né? Claro que eu tenho clientes bem altos, né? Engraçado, eles chegam lá, eu pareço uma anã perto deles, mas eu tenho clientes bem altos. E aí a gente vai adaptando, mas a gente tem que também ter um padrão, porque assim, olha só, é tu que faz isso todo dia ou tem pessoas que te ajudam? Ah, Porque, sim. tipo, vai eu lá, eu nem Ah, pois é. enxergo as coisas. Então, isso é tudo muito conversado também. Tem Legal. clientes que a altura é a padrão, um pouquinho maior. Por exemplo, a minha mesa de escritório é super fora do padrão. Tipo, 1,80? Não, a minha tem 76. Por quê? Porque eu quero encostar o pé no chão. Então, tudo isso a gente pensa junto Claro. com eles, mede, vai e tal. Porque precisa ficar funcional, né? E a ergonomia é A importante. ergonomia é super importante. E as Que ferragens legal. estão aí para ajudar a gente nisso também, Nossa, né? muitas soluções, demais, demais, demais. De verdade, nunca as Acho que teve ferragens tanto, foram né? tão necessárias Solicitadas, né? nesse processo de criação. É muito, muito, muito. Bem legal. E Bela, e o teu escritório, então? Fala um pouquinho as meninas, né? Você tem uma equipe bacana lá que te ajuda, que tá com Tem. você. A Casa das Mulheres, gente, É lá. às 7 ainda? Não, acho que agora deu uma diminuída, 2 me abandonaram. Ah. Mas eu tô com 2 arquitetas, a Jo e a Alessa. Temos mais as 2 estagiárias agora, as 2 Gabs. Uhum. Tenho a Bruna, que faz a parte do Instagram, os Uhum. vídeos que a gente bola lá junto, Ela as é nossas ótima. maluquices. Conheço ela. E eu, né? Estamos lá, dão o quê? 5, 6? Eu sou de humanas, eu já me perdi ali na terceira, já foi. Mas Nosso enfim. escritório fica em Cocal, a gente tá lá há 16 anos, né? Sou formada pela UFSC na época, vamos falar assim, entregar as idades. E a gente trabalha já. A nossa maior solicitação ali ainda é muito por residencial. Então, reformas, casas, interior, apartamentos. A gente também faz comerciais, tem feito bastante comercial, mas o residencial ainda eu acho que é um grande forte É a tua nosso. Assim. assinatura. Acho que ainda assim. Os comerciais também têm tido uma procura bacana. Mas estamos lá. Tá, e tu falou dessa equipe toda, a gente começou a falar um pouquinho do teu trabalho no escritório, falar tuas redes também, que a gente não citou até agora, né? Temos, Por né, o favor. nosso Instagram, que é o Arc Isabela de Favre. Estamos por lá, nos acompanhe, por favor. Dicas, solicitações. Tem o nosso link lá, tem o nosso WhatsApp também do escritório. E É isso aí. É eu Bom, acho que é a gente isso. tá caminhando já pra parte final, Bela. Uhum. E assim, até pra te ouvir, abrir um pouquinho mais esse leque, eu não sei se tu pode falar em preferência ou tamanho de desafio. Mas então, assim, a gente falou agora dos espaços mínimos. Isso. Tu prefere, ou é mais difícil ou mais fácil, trabalhar com esses espaços ou o grande, o que é amplo? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Por isso que eu acho que a arquitetura é gostosa, porque tu não tá nunca numa mesmice. Então, hoje a gente está no escritório com apartamentos pequenos, com reforma residencial, com projeto arquitetônico, então tem de tudo um pouco. Né? E a coisa de um dia tu tá na obra, um dia tu tá no escritório, um dia tu tá na loja, isso que eu acho que faz. Então, eu não tenho uma preferência, não. Eu acho que se eu faço sempre a mesma coisa, aí que é o meu perigo. Eu tenho que estar sempre dar uma mesclada, assim, um pouquinho de cada coisa. Eu faço hoje esse projeto, daí amanhã eu já pego aquele, daí depois eu volto para esse, porque eu gosto de estar com a cabeça. Engraçado, né? A cabeça tem que estar com mil coisas ao mesmo tempo. Então, mas é o perfil da pessoa criativa, Não é né? verdade. E o arquiteto o meu tem que ser, perfil, né? Eu até falei em outro podcast que eu sou apaixonada por essa área, mas eu me olhava assim, não, eu não sou criativa, não dá para eu ser arquiteta. Mas a gente também tem os tempos, né? Eu não sei todos os arquitetos, mas eu tenho dias que é para resolver coisas.
Sim. Pra criar, eu tenho que estar na minha vibe também, assim, porque eu tenho que estar com a cabeça mais limpa, o coração menos acelerado. Começou muita gente, e o difícil de hoje em dia é a solicitação, né? Eles te chamam muito. Interferência, né? E aí eu não consigo não responder, porque eu acho que as pessoas sempre comentam pela minha disponibilidade. Uhum. E aí, pra te manter essa disponibilidade, às vezes tu vai criar nos momentos que final de tarde, ou às vezes até noite, ou final de semana. Uhum. Antes eu não tinha rotina de bebê, então eu tocava. Sim. Hoje a gente se aperta mais, então a gente divide a agenda em dias que tem que ficar disponível e dias que a gente tenta dar uma segurada para poder fazer a coisa andar. Não, agora é impressionante, né? Eu sou da comunicação, a gente sofre eventualmente da síndrome do papel em branco, de não conseguir digitar um Total. texto, tu olha para aquilo e diz, meu Deus, por onde é que eu começo? Exato. E daqui a pouco vem, assim, também uma ideia do nada. E tu começa a formular toda né, o teu enredo a partir daquilo que tu teve enquanto lavava uma louça, por exemplo, ou trocava uma fralda de bebê. Faz parte. E isso também acontece assim, no teu processo de a gente ter uma super ideia, assim, daqui a pouco, na madrugada que tava dando de mamar e aconteceu. Sim, às vezes tu tá lá viajando, a minha menina gosta muito de desenhar. Daí ela me chama pra desenhar. Na daí ela fruta não assim, caiu longe do pé, parece, né? Ela Ai, olha pra ai, mim, ai. mamãe, você tá desenhando uma casa de novo? Porque daí eu fico ali viajando tal. Ou às vezes eu tirei, não, hoje o meu dia vai ser pleno, eu vou criar, tô aqui, resolvi tudo. Daí tu olha. Aí não vem nada. E tá. Eu tá, esquece isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos resolver. Aí tu tira meia hora, tu senta. É isso. Veio. E rende, né? Às vezes o teu cronograma não dá certo porque o teu mental Sim. não bate com o Sim. teu cronograma. Eu tenho disso, tá? Sim, tenho eu acho que tá todo no mundo dia tem. afiado, é. Todo mundo. Mas eu acho difícil dar essa síndrome do papel branco Ah, pra dá, ti. sim. Depois eu vou te encaminhar uns Acontece. textos Tá, dele. Você caminha. vai. Nossa. Ele não tem cara de ter síndrome do... Não, ele não tem, não. Mas é que às vezes, se o nosso psicológico não tá legal, É. é impossível o teu pessoal não interferir no teu Exato, é. criativo. Claro. Não é Nossa. possível, gente. É. Não A terapia tem que estar em dia, então já fica aqui uma sim. dica pra você. Eu sem a Está terapia não sou mais ninguém na vida. Não somos. Não Um somos. arraso, né? Eu Super não arrasou, falei? né? Nossa, ela é tudo de bom, essa voz Ai, suave, gente. mas É. nossa, um mundo pra oferecer. Imagina. Obrigada, Bela. Foi super delicioso, gostoso, um Obrigada. papo que fluiu. Espero É. que tenha contribuído, que vocês tenham gostado, que tenha dado certo. Deu Maravilhoso. super certo. E eu fiquei gente. muito lisonjada com o convite, super feliz. Ai, a gente é agradecido, porque assim, você é uma figura importante pra gente, uma influenciadora aqui, né, da Ai. cidade. É verdade. Timidez. E nos aceitou, né, pra estar aqui com você. Então, meu, obrigada. E é isso. É isso, vai ficando por aqui então o nosso 4º episódio. Continue nos prestigiando, por favor. Então esse podcast, novamente, um oferecimento de Dona Ferragens, uma loja completa para você que precisa construir e reformar. Rua Domingos Neto, 55, bairro São Luís, em Criciúma, e para todo o Brasil pelo www.donaferragens.com.br. Voltaremos em breve com novas edições. Obrigado e até mais.